o assunto que dominou a primeira semana de janeiro não foi necessariamente a posse dos prefeitos e a primeira semana de trabalho dos prefeitos, mas o fato criado provavelmente pelo governador Paulo Artung, que se colocou como possível candidato a migrar de partido, deixando o PMDB e provavelmente, como todo mundo tem dito, indo para o PSDB. A grande discussão dessas semanas, não só na imprensa, nos meios políticos, foi o que significaria a possível ida para o PSDB e quais seriam as consequências, né, dessa movimentação. Eu particularmente acho que é muito cedo para discutir isso. Ele mesmo disse isso na última semana de 2016, quando ele fez aquele balanço do governo dele, do ano de 2016. Ele disse que quem olhasse para 2017... quem olhasse para 2018 agora se daria muito mal, porque ele falou que 2017 era um ano que reserva uma série de problemas ainda, economia complicada, e ele mesmo falou: eu não vou nem pensar em 2018, meu foco está completamente em 2017, porque quem fizer isso vai se dar mal. Mas eu acho que o assunto que foi plantado, digamos assim, porque como a Renata escreveu, ele mesmo disse isso, né? Ele partiu dele, em nenhum momento ele falou. Mas isso apareceu, isso caiu, e todo mundo que se sente diretamente afetado por isso comentou de alguma maneira, né? Sim. O senador Ricardo Ferraço, o vice-governador César Colnago, o Luiz Paulo, né, os principais interessados, e o próprio Sérgio Majeski, que também se colocou. Então eu acho que a história é isso realmente. Eu acho que é muita especulação neste momento, essa é a tônica da discussão, que ninguém sabe ao certo se isso vai acontecer, quando, para que partido realmente ele vai ou não vai, enfim, é uma coisa um assunto que mais mexeu com o mercado, não é verdade? Com certeza, assim, o governador Paulo Artung, ele é conhecido, né, pelo hábito de soltar balões de ensaio, né, assim, com bastante antecedência, até para poder ir testando o termômetro, né, do mercado político e tal. Ele sempre faz isso com alguns aliados dele, quando lança, né, só que não, alguns candidatos, para depois esvazia, tira esse candidato, coloca outro e tal, para poder ir testando mesmo, como é que as coisas vão se comportar, como é que o mercado vai se comportando. E essa coisa de ele ir para o PSDB, sendo que ele nunca disse isso, né, ele disse que hoje se afinaria com uma ideologia mais próxima da social-democracia. Isso não significa que ele estaria de malas prontas para o PSDB, né? Mas com certeza deixa a classe política toda movimentada, porque como você tem, com o enfraquecimento do ex-governador Renato Casagrande, né, uma vez tendo ido para a planície, é natural que ele se esvazie ali. O Artung, eu não vou dizer que ele retoma a unanimidade, mas ele se coloca como a grande liderança política do Estado, né, no cenário estadual, e ele coloca as outras lideranças em expectativa em relação à movimentação dele, porque ele abriu tantas portas, tantas possibilidades para ele em 2018, que isso acaba paralisando todas as outras lideranças, porque se Artung for para o Senado, você tem uma discussão eleitoral no Estado. Se o Artung vai compor chapa para ser vice-presidente, como, né, já chegou a se cogitar, isso causa um outro arranjo político no Estado. Se o Paulo vai disputar a reeleição, e aí você tem um outro cenário totalmente diferente. Então, assim, todas as lideranças ficam esperando o passo que o governador vai dar para depois elas se movimentarem. Então, acho que nesse sentido ele conseguiu muito bem o objetivo dele. Se foi ele que plantou isso, se foram os interlocutores dele que plantaram essa história dele para o PSDB, o objetivo dele já está alcançado. Quando a gente falava que Paulo só está pensando no cenário nacional, está esquecendo aqui do Estado e tal, ele lança um subterfúgio desse, um assunto desse, que coloca toda a classe política do Estado à mercê das decisões dele a partir daí, sendo que ele mesmo não disse sequer um A sobre o assunto. Mas a imprensa toda embarcou. Que o leitor, nosso telespectador, tem, porque inevitável, porque a gente tem que estar atento a qual momento hoje. A gente está no recesso. Esse é um típico caso de flor do recesso.
Não há relevância nenhuma do governador decidir o futuro político dele hoje. Aliás, seria um erro estratégico se fizesse isso. Na minha avaliação, isso seria um grande erro. Tudo que está sendo dito aí, se realmente for comprovado, vai ser um dos piores capítulos do Paulo, que sempre foi habituado a ter uma inteligência política fora do comum, fora dos padrões capixabas. Mas a gente tem que ver a circunstância disso. Quando você diz que... Porque eu lembro, quando a gente falava no ano passado, que o Paulo se destacou muito para fora. Ele atuava sempre como um cara do mercado, um gestor, sempre fora do Estado. Ele estava desconectado da política local. Quando joga uma informação dessa para circular, para ir para a rua, hoje só se fala no Paulo. O que o Paulo vai fazer? Se ele vem para cá, se ele vai para lá, se ele vai para o Senado, se ele vem governador, no PMDB, no PSDB, não vai mudar absolutamente nada, porque o Paulo retomou o projeto hegemônico dele. Hoje você não vê quem rivalize com ele. Isso coloca uma posição muito tranquila para se rever o futuro dele, para pensar o futuro dele e o que ele vai fazer e quem ele vai carregar junto com ele dentro disso. Porque algumas figuras vão ficar pelo caminho. Por exemplo, caso se confirme essa tese que foi posta, uma saída do PMDB, o deputado federal Lelo Coimbra fica pelo caminho. Você lança um protagonismo para a senadora Rose de Freitas comandar de fato o partido, como a gente já projetava isso há muito tempo. Olha, a Rose pode ganhar um fogo dentro do PMDB, mas será que ela vai aguentar esse rojão? Você tem que ter perfil para isso. Perfil para isso, porque é questão de construção do partido. Para você ser uma liderança, não basta você ser uma liderança partidária, você tem que saber construir um partido, sobretudo para uma eleição estadual. Como que vai ficar o PMDB com a Rose de Freitas à frente, sendo que a gente conhece, a Rose é trabalhadora, só que ela trabalha no mandato dela. Ela não trabalha para a questão partidária. O PMDB é um partido envelhecido. E se a gente for pegar algum dos quadros artunguetes, como a gente gosta de dizer, eles já estão fora do PMDB há muito tempo. O seu Evaldo Bragato, o seu Paulo Rui, todo mundo já está no PSDB, está no DEM. O Paulo já foi colocando em outras siglas aqui, até os novos quadros de aliados do Paulo, que a gente não pode chamar de artunguetes. Por exemplo, Roberto Carneiro foi para o PDT. Você tem essas figuras que estão em outros partidos ali e o PMDB mesmo só ficou Lelo. E será que... E como que vai ser esse futuro vai ser dali para frente? Sendo que até o Ricardo ele já jogou no colo do PSDB. Que, aliás, o PSDB, agora com essa história vindo à tona, fica muito claro que a gente já disse nos papos do ano passado. O PSDB para 2018 vai ter que suportar um belo rojão nessa briga de Ricardo Ferraço com o Nago. E agora imagina com o Paulo Artung lá dentro. Mas eu acho que, de qualquer maneira, eu também acho que é cedo, ele não faria isso agora, neste momento. Ainda mais só lembrando, né, que o governador ele tem até 6 meses antes da eleição para se filiar a algum partido, e se ele quiser disputar um outro cargo, que não a reeleição para o governo, ele tem que se desincompatibilizar do cargo em abril de 2018. Está muito longe. Tá muito longe. Mas assim, de qualquer maneira, e eu tenho quase certeza absoluta que isso foi plantado a mão do Paulo, porque se não fosse, ele já teria ido para a imprensa e falado, olha, não tem nada disso, se fosse importante... Ele está deixando correr, né? Então, quer dizer, para ele é muito interessante, porque, olha só para vocês já disseram algumas coisas que seriam positivas para ele de plantar essa história, mas veja, o processo todo, inclusive do supostamente o grande adversário dele, que seria o Casagrande, né? Até o Casagrande ficou neutralizado, porque ele fica agora também com passo de espera, aguardando qual vai ser a decisão do Artung para poder se movimentar também. Quer dizer, com uma história plantada na imprensa, ele conseguiu bloquear todo mundo. E outros que se sentiram na obrigação de se manifestar, que seriam diretamente afetados pela decisão. Caso do Ricardo, caso do Colnago, né, enfim. Mas assim, outra coisa que é interessante para ele nessa história, ele testa um pouco essa construção que ele vem fazendo em torno da imagem dele. Como o Neto falou, se ele vem fazendo isso muito para fora, agora também é uma oportunidade de testar como que esse trabalho todo que ele fez estratégico com a imagem dele para fora do estado, como ele reverbera aqui, qual é o retorno que ele tem aqui. E você percebe que ele continua como um centro da política do Estado, né? Todo mundo fala sobre isso, é inevitável, não dava para escapar falar sobre isso, né? E a imprensa tem que falar, e é o assunto que está na ordem do dia. Então, você tem várias
várias vertentes aí que mostram que é muito benéfico para ele, é muito confortável, inclusive, para ele, né? E assim, é interessante que isso vem num momento, como o Nerter disse, né, é a flor do recesso, no momento de um vazio de pautas políticas, né, que a gente acaba procurando coisas dentro das gestões, observando um pouco mais as gestões, né, dos prefeitos ou do próprio governo do estado. Isso acaba fazendo com que a gente deixe de observar isso. Olha só, a gente teve a primeira semana dos prefeitos aí e a imprensa capixaba, ela se debruçou basicamente em cima dessa discussão do governador Paulo Artung. Então isso acaba tirando o foco, né, de discussões que poderiam ser um pouco mais aprofundadas em relação ao aumento da tarifa, né, do Transcol, a questão do calendário do pagamento dos servidores que até hoje que ainda não foi divulgado. Quer dizer, tem outras questões que a gente poderia estar olhando para dentro do governo que não seriam pautas tão positivas para o governo, mas que acaba tendo esse foco desviado para essa discussão, que é uma discussão, né, sobre o futuro, sobre o que pode acontecer e não tem nada de concreto, a gente acaba não discutindo outros assuntos também, né? Eleição da Assembleia. Eleição da Assembleia. Que é uma coisa que a gente já discutiu bastante. A gente discutiu mais eleição da Assembleia entre julho e dezembro do ano passado do que nesse mês mesmo, porque os deputados, até mesmo os deputados, tem deputado fazendo mais, correndo com a esposa, outros viajando, mas para ver como que a classe política mesmo. E nisso nós estamos em 2 semanas já, né? A semana passada a gente trabalhou a semana inteira na questão do balanço do governador e essa semana sobre a possibilidade dele migrar para o PSDB, olha isso. E sempre o Paulo, mas para ver como que... E no momento que a popularidade dos governadores, obviamente, não estão em alta. Então o Paulo também, não duvido que daqui a pouco surja, a gente termine essa semana falando da possibilidade do PSDB e na semana que vem a gente está discutindo um movimento dentro do PMDB Fica Paulo. Fica Paulo, né? É bem possível. Verdade.